Boa noite, então. Hoje a nossa comunidade aqui em Sabaúna vai refletir sobre o quarto domingo do Advento. O que as Escrituras, o que a Palavra de Deus nos apresenta. Estamos então aguardando a chegada de alguém muito importante. E a liturgia nos coloca esse texto clássico de Isaías, o profeta Isaías. E é importante a gente aqui fazer uma observação. Se a gente pegar os capítulos anteriores do livro de Isaías, a gente vai ver que há um embate interessante que o profeta nos coloca, dizendo que o povo se afasta do Deus de Israel porque não tem cumprido as Escrituras, não tem cumprido a Torá, não tem cumprido os mandamentos, mas assim mesmo Deus insiste em estar próximo, né? Se a gente pegar o capítulo 5, ali tem uma alegoria bem interessante da vinha de Israel, aquela imagem da vinha de Israel famosa. E no capítulo 6, a gente vê que o profeta anuncia que da raiz vai sobrar uma raiz do resto de Israel, e dessa raiz sairá um toco, né? É muito interessante essa ideia. A raiz de Israel, os padres da igreja associam a Jessé, e o toco, o Messias, né? O filho de Jessé, que vem a partir dessa raiz de Israel. Muito interessante. E aí então a liturgia de hoje coloca o capítulo 7, logo na sequência. Naqueles dias o Senhor falou a Acás. Vejam que nós estamos falando aqui do rei Acás, século 8º, antes da nossa era, né? Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Sinal. Quando a gente fala em sinal, quando a gente está em contato com a Escritura, é bom a gente se lembrar de algumas coisas, né, de alguns sinais importantes que nos foram colocados durante a história da revelação de Deus para o seu povo. Então, se a gente pode começar ali pelo capítulo 4 do livro do Gênesis, que é a história de Caim e Abel. Vocês lembram que Caim é marcado com um sinal na testa. O termo é exatamente sinal. Depois a gente, lá no capítulo 9 ainda do Gênesis, nós temos a história de Noé, né? Da arca. E Deus coloca o sinal da sua aliança. O texto também fala em sinal, que é o arco-íris, né? Então, são coisas visíveis da nossa realidade física, que nós conhecemos, mas que querem nos dizer algo que vai além, né? Sinal a gente conhece, mas o que quer dizer? E é nesse sentido que os textos são propostos para a gente. Então, pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal que provenha da profundeza, quer provenha da profundeza da terra. O texto original fala do Sheol, né? E quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor. Aí o profeta responde: ouvi então vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Emanuel. E depois a gente vê que exatamente esse versículo é repetido no Evangelho de hoje, né? E aí a gente volta a falar do Emanuel.
O Salmo, o Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele tornou firme sobre os ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Aqui uma memória que se faz do texto do Gênesis, né, lá na criação. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, né? Olha a resposta: quem tem as mãos puras e o inocente o coração, quem não dirige sua mente para o crime. Tem até um canto, né, Ronaldo? Senhor, quem entrará? Quem tem as mãos limpas? Lembra? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Buscar a face do Deus de Israel é um termo interessante também, que as Escrituras nos fazem lembrar, né? Buscar a face do Deus de Israel é fazer a sua vontade, né? É viver o direito, viver a justiça. Isso é buscar a face do Deus de Israel. E São Paulo aos Romanos, no comecinho da carta aos Romanos, né? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. A gente já falou aqui, né, quando a gente serve ao faraó, nós somos escravos. Mas quando a gente serve a Deus, nós somos livres, né? Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, olha aí, ó, descendente de Davi. Por isso aquela ideia na primeira leitura. Segundo a carne, autenticado como filho de Deus, com poder, pelo Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos. Então veja, Paulo, ele próprio se autoproclama apóstolo, né? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação. É interessante que ele se coloca no nível de quem teve o impacto de ter conhecido a Jesus, né? Ele se coloca como um dos 12, como um dos apóstolos, né? E pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então vejam só o que Paulo está proclamando. Ele veio para anunciar essa boa nova, para anunciar essa notícia. Ele foi escolhido para anunciar Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Então, mais uma vez, é a fé no Cristo morto e ressuscitado que Paulo vem anunciar. E é por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Lembrem que Paulo sai pregando ali pela Ásia Menor, né, pela Grécia, e ele vai justamente pregar aos gentios, né, aos pagãos. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. Né, vocês lembram que os pagãos, conforme eles estavam se aproximando da fé, no sentido de acreditar no Deus de Israel, eles encontravam nessa época algumas dificuldades na sinagoga, porque a sinagoga exigia que eles fossem uma parte da sinagoga, uma parte importante da sinagoga, exigia que ele fosse, que o pagão ou que o gentil fosse circuncidado e obedecesse às leis da alimentação, que são mandamentos bastante exigentes e bastante duros, né?
Então eles tinham uma certa dificuldade de entender, de acreditar, de saber os motivos do porquê daquilo. E já na pregação dos cristãos, na pregação de Paulo, e há alguns embates importantes de Paulo com Pedro, né? Vocês lembram? No sentido de que, não, espera um pouquinho, se você aceita Jesus Cristo morto e ressuscitado, se você tem essa fé, a circuncisão e as exigências alimentares passam a não fazer mais sentido, né? Desde que você aceite Jesus, o Cristo morto e ressuscitado. E aí eles encontraram, e por isso Paulo encontra espaço para pregar para os gentios também. A fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para quê? Para a glória do seu nome. Essa é uma provocação que a liturgia desse final de semana faz para a gente, né? Então, nós também temos a missão, desde que acreditemos em Jesus como Messias, como Cristo morto e ressuscitado, de anunciá-lo. E isso é para a glória de Deus. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que essa forma de acolher também é usado hoje na liturgia, né? O sacerdote usa essa forma de acolhimento. E aí o Evangelho, né? Um Evangelho lindo, Mateus capítulo 1, falando que a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Vejam só, o noivado no judaísmo era um compromisso tão sério, mas tão sério, que era como se já estivessem casados. Mas antes de viverem juntos, Maria ficou grávida. Vocês lembram lá no capítulo 1 de São Lucas? Nós lemos esse texto agora no dia 8, no dia da Imaculada Conceição. A partir do capítulo 1, a partir do versículo 26, a Anunciação. Vocês lembram? O anjo apareceu para Maria e diz: ave cheia de graça, né? Salve cheia de graça. Você encontrou graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho. E aí Maria não entende o que aconteceu. Mas como assim? Né? E ela faz a pergunta para o anjo. Lembrem também que o anjo, na Escritura, tinha o sentido de representar ou de ser o próprio Deus. Então era como se o próprio Deus estivesse dizendo para Maria: você está grávida pela ação do Espírito Santo, né? Porque Maria pergunta: mas como é que vai ser isso? Eu não conheço homem algum, né? E esse tipo de pergunta que fica no ar, Mateus também coloca nesse texto. A mesma falta de explicação para o que aconteceu com Maria é colocado para José, né? Então vejam lá: antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Quando no judaísmo, quando esse tipo de coisa acontecia, a noiva, antes do casamento, ficava grávida, né? Ela deveria ser sujeita ao rigor da lei e podia inclusive ser apedrejada. Esses absurdos aconteciam,
né? Por quê? Porque poderia ser considerada adúltera, né? Vocês lembram da mulher adúltera, né? Ela estava para ser apedrejada e Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? E José, sabendo das virtudes de Maria, ele não tinha entendido o que tinha acontecido e ele resolveu abandoná-la, mas em segredo. Ele não queria levá-la aos homens da lei para que ela fosse questionada, né? Enquanto José pensava isso, vejam só, eis novamente que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, né? Deus, desde da escritura do Primeiro Testamento, se manifesta de muitas formas em sonho, né? E ele aparece em sonho a José e diz: José, filho de Davi. Lembrem, o Messias vem da origem de Davi. Por isso a gente dizia lá de Isaías capítulo 6, né? Vai ficar uma raiz, e dessa raiz um toco, e desse toco vem o Messias, né? Esse toco é o Messias. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus, o nome de Jesus em hebraico, Yehoshua, vem de um radical, que é o mesmo radical de Isaías, que é o verbo Isha. O radical significa salvar, e Yehoshua, a salvação. E por isso a explicação, que para nós não faz muito sentido se a gente não souber o que quer dizer o nome de Jesus, né? Então, Yehoshua, Deus vem salvar. Veja só, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Olha aí a missão redentora, né? O Salvador nos salva do quê? Nos salva dos nossos pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam só, cumprir. Esse é um outro verbo importante nas Escrituras, na Bíblia. Muito importante. Cumprir, vocês lembram, a gente já comentou e já lembrou também para vocês, o capítulo 24 de Lucas, né? Que é o texto dos discípulos de Emaús. Lembram dessa historinha? Depois da morte na cruz, Jesus morre na cruz e os dois discípulos se afastam da comunidade, se afastam de Jerusalém, estão indo sozinhos pelo caminho, e quem se coloca do lado deles? Jesus. Mas eles não percebem que é Jesus, né? E vocês lembram dessa historinha, né? E Jesus dá uma de gaiato lá e pergunta: por que vocês estão com essa carinha aí de tristeza? O que está acontecendo? Né? E eles perguntam para Jesus: mas você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? E Jesus diz: mas o que aconteceu? Eles dizem: Jesus, aquele que a gente achava que seria o Messias, que seria o nosso Salvador, que viria para salvar Israel, morreu na cruz, e já faz 3 dias que isso aconteceu. E aí Jesus olha para eles e diz: insensatos e lentos de coração para entender tudo o que está escrito nas Escrituras. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso, morresse na cruz e no 3º dia ressuscitasse? E aí o texto diz assim: e começando por Moisés
apresentou a eles, contou a eles, passando pelos profetas, apresentou a eles tudo o que dizia a respeito de si nas Escrituras. Então, olha o que está no Evangelho de hoje. Cumprir as Escrituras, Jesus explica lá, Lucas explica lá também, era preciso que isso acontecesse. Estava escrito na lei, Moisés, a Torá, estava escrito nos profetas. E hoje a gente está vendo um texto que nós lemos na primeira leitura, escrita nos profetas, escrito em Isaías. Ele dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. E aí se repete o texto de Isaías que a gente leu na primeira leitura. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Emanuel, em hebraico. Deus, com, Manu, conosco, Anu, Manu, Deus está conosco, é o significado, e por isso que ele vai ser chamado de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, então José estava no sonho, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou a sua esposa. Coisa linda, né? Então vejam só o que a liturgia desse final de semana apresenta para a gente. O Messias, Jesus, vem do tronco de Davi. José, filho de Davi, vem do tronco de Davi, é pela ação do Espírito Santo, e ele é o Salvador, ele é o Deus conosco. Então vejam só, a gente falava de sinal na primeira leitura, porque o texto diz, né, e Acas diz, eu não vou pedir sinal nenhum, mas Deus dá o sinal. Então, que sinal é esse que a liturgia nos provoca a acreditar? Que sinal é esse? A Virgem, e interessante porque no texto original hebraico, o termo alma é a jovem, não se fala de virgem, mas a 70, a tradução dos sábios de Alexandria, né? Um pouquinho antes do finzinho no finzinho, vamos dizer, já do Primeiro Testamento, né? Os textos mais foi naquele momento ali que os 70 escreveram e traduziram a Bíblia hebraica, mas eles traduzem esse termo que está como alma, que significa jovem, moça, eles traduzem por virgem. Na realidade não é uma tradução, né? O Padre Vitório, um padre de Sion, ele diz que é uma interpretação, porque eles já interpretam aquilo que quer dizer, e essa interpretação para nós é importante, porque o sinal é um sinal físico, a gravidez, mas a interpretação, como é que uma jovem pode ficar grávida? Pode, mas uma virgem pode ficar grávida? Teoricamente não pode, né? Naturalmente não pode. Então, para nos provocar, foi a ação do Espírito Santo. Por isso ele é o Messias, por isso ele é o Salvador que estava anunciado nas Escrituras e que Paulo diz, é esse evangelho que eu venho anunciar. Então, a nossa comunidade de Sabaúna, chegando o 4º domingo do Advento, o que
a nossa realidade, a experiência de fé, a experiência de vida de cada um de nós. O que ela nos diz? Né? Ela nos diz que esse sinal, esses sinais, o Deus conosco, Emanuel, que Isaías anunciou, né? Claro que numa leitura judaica, o judeu olha para essa virgem, para essa jovem, e é a figura de Israel. E a leitura teológica é: no meio de Israel está Deus, Emanuel, o Deus conosco, né? Uma leitura teológica. Uma leitura teológica, né? E não fundamentalista do texto do Evangelho nos diz: essa jovem, essa Virgem Maria, que concebeu pela ação do Espírito Santo, é a mãe do Messias, Jesus Cristo, o Salvador, e é por isso que vai ser chamado Jesus e Yeshua, porque ele vem nos salvar dos nossos pecados. Aí a pergunta para cada um de nós, né? Como é que a gente vai se preparar nesse tempo de advento para se encontrar com esse Deus que está anunciado na palavra desse final de semana? Então vamos refletir entre a gente como é que cada um sente, como é que cada um percebe a presença de Deus.